E aí galera, tudo massa? Espero que sim. Vamos terminar hoje o tema da semana, né, que são os modos de produção. Hoje vamos falar do modo de produção socialista, vamos ver o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo real e a diferença do socialismo para o comunismo. Pois bem, com a Revolução Industrial e a segunda fase do capitalismo, chamada, que a gente viu no vídeo passado, a fase do capitalismo conhecido como concorrencial ou industrial, a situação da classe trabalhadora e da classe operária piorou, né? As péssimas condições de trabalho, a exploração de crianças, de mulheres, as pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia, com salários baixíssimos, fez com que houvesse uma discussão por setores da sociedade, entre os filósofos e também entre vários operários, de uma maneira de superar o capitalismo e criar um novo modo de produção. E é aí que surge primeiramente o socialismo utópico, né, com Saint Simon, com Owen, com Fourier, são seus principais autores, e eles tinham uma visão romântica, né, de que a burguesia, né, os donos das terras, os donos das indústrias, né, os donos do meio de produção, percebendo toda essa desigualdade de uma maneira que houvesse uma conciliação com a classe operária, a classe trabalhadora, começa a dividir os meios de produção e começasse a dividir também todas as suas riquezas. Daí o nome socialismo utópico. Utópico porque a burguesia jamais faria, jamais fez e jamais fará isso. Por sua vez, em meados do século XIX, começa a surgir o que se chama de socialismo científico. Científico que é baseado na história, no materialismo dialético. E os dois grandes expoentes, Karl Marx e Friedrich Engels, vão desenvolver a tese do socialismo científico baseando-se na ideia de uma luta de classes histórica, dizendo que a história da humanidade é uma história de luta de classes. Para isso, eles começam analisando as formas das classes sociais que existiam lá no modo de produção asiático, mas principalmente no modo de produção escravista e no modo de produção feudal. E dizem que no modo de produção capitalista tem duas classes antagônicas: os donos do meio de produção, das riquezas, do acúmulo do capital, né, que é exatamente a burguesia, e o pessoal que gera essa riqueza para a burguesia, com o seu trabalho sendo explorado, que são os proletários, que é a classe trabalhadora. Para Marx e para Engels, só através de um processo revolucionário, inclusive, se necessário, armado, é que haveria a tomada do poder, a extinção do modo de produção capitalista e a introdução do modo de produção socialista. O modo de produção socialista se basearia na ideia de um Estado forte, planificado, onde haveria a extinção da propriedade privada, a propriedade seria coletiva e haveria o fim das desigualdades sociais, uma vez que, não havendo mais classes, pois todo mundo seria classe trabalhadora, os meios de produção seriam socializados e divididos por essa classe. Beleza? Vou dar aqui a dica para quem quiser estudar mais sobre o socialismo científico. Alguns livros básicos bastante interessantes. Primeiro, o Manifesto Comunista, que é a base do marxismo, né, do socialismo científico. Livrozinho pequenininho, com poucas páginas, bastante interessante e super indico, certo? Manifesto Comunista. Quem quiser também se aprofundar um pouco mais, o Capital, que vai trazer a ideia de como é que o socialismo científico se estruturaria na base econômica, né? A ideia de supra e de infraestrutura. O Capital é um pouco mais complexo, mas quem quiser, depois do Manifesto Comunista, também é uma leitura que indico. Também indico como leitura as teses de Abril e o Estado e a Revolução, do camarada Vladimir Ilyich Ulyanov, ou mais conhecido como Lenin. Beleza? Este foi o socialismo científico. O socialismo real, na verdade, foram as experiências práticas de tentativa de implementação do socialismo científico, que na verdade não chegou a ocorrer praticamente em local algum. Apenas no início da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique de 1917, liderada por Lenin, o socialismo científico vai ser aplicado. Mas infelizmente, com a chegada ao poder de Stalin, depois da morte de Lenin, o ideário marxista-leninista ele é abandonado. Me perdoem meus amigos stalinistas, mas ele é abandonado e não ocorre na prática o que era previsto no socialismo científico do marxismo-leninismo. Mas as diversas vertentes do socialismo real, né, ou no socialismo científico posterior a Lenin, do marxismo-leninismo, né, o stalinismo, o trotskismo, a gente pode conversar num outro momento, em um outro vídeo.
Tranquilo? Para terminar, a diferença do socialismo para o comunismo. Certo? O socialismo seria o meio pelo qual nós chegaríamos ao comunismo. O comunismo seria a sociedade final, a sociedade em que não haveria mais Estado. Então, o socialismo seria implementado, teria um Estado forte, uma economia planificada, os meios de produção seriam todos da classe trabalhadora e não haveria classe. E num momento futuro, em que a classe trabalhadora já conseguisse se organizar sem a presença do Estado, nós sairíamos do socialismo e entraríamos no comunismo. Beleza? Esse foi o tema da semana. Semana que vem, a pedidos, eu vou estar falando de direito constitucional, vou falar dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Vamos falar de direitos individuais, coletivos, sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Beleza? Valeu, muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau.